Olá, um teatro movido pela rebelião. O escritor e professor Fernando Marques, em seu novo trabalho, Com os Séculos nos Olhos, analisa o teatro musical e político das décadas de 1960 e 1970. Nascido com a pretensão de conscientizar a massa ignara, este teatro terminou por gerar clássicos de nossa dramaturgia e de nosso cancioneiro. E este é o tema de nossa conversa com o Fernando Marques. Na dica de leituras, a rebeldia amorosa do início do século XXI, na análise de Avião de Papel, de Beatriz Castanheira, e Amores, Truques e Outras Versões, de Alex Andrade. Agora a gente conversa com o Fernando Marques. Fernando, você está lançando com os Séculos nos Olhos, né? Que é um trabalho, uma análise sobre o que foi o teatro musical brasileiro dos anos 60 e 70. Você disse que a gênese desse teatro ele estaria em dois pontos, que seria a comédia dell'arte, né? aquele teatro popular que foi feito ali com Brecht, e logo depois, muito depois com Brecht e tal, e os conceitos desenvolvido pelo teatro, pela revista carioca, né? Pelo teatro de revista. Né? Quer dizer, como é que esses dois pontos extremos terminam se encontrando num teatro que foi político? Sim, pois é. Eu ia lembrar que, lendo uma crônica do Arthur Azevedo, de 1894, ele diz assim: já tínhamos ópera desde a independência. Né? Ou seja, se fez teatro musical no Brasil desde os anos 20 ou 30, de acordo com o Arthur, que foi um dos grandes autores de espetáculos cômico-musicais. Porém, a voga das revistas, né, dos espetáculos musicais e cômicos, à base de quadros soltos, de que um descendente atual seria Zorra Total, por exemplo, né, já no outro veículo, essa voga vai se firmar mesmo nas últimas décadas do século XIX. E ao longo do século XX, pelo menos até meados do século XX, esse teatro é bastante popular. As revistas, que eram fragmentárias, e as comédias, que contavam uma história, né, e tal, ambas contavam com canções, né, ambos os gêneros. Pois é, quando a revista começa a declinar, aí, no início dos anos 50, é quando aparece uma nova geração de atores, autores, diretores, que é a geração do Flávio Rangel, do Vianinha, do Oduvaldo Viana Filho, do Guarnieri, do Boal, né? E essa turma tinha interesse em fazer um teatro politizado, político, né? Então, e foi influenciada por Brecht, né? Então, o que acontece é que que uma das vertentes importantes do teatro político no Brasil, aí a partir do final dos anos 50 até o início dos 80, é justamente um teatro que bebe nessas fontes da revista e também do Piscator e do Brecht, que são autores que foram lidos, né? Sobretudo Brecht teve uma influência bastante grande. O que é interessante é que eles, a partir dessas fontes, inventam muita coisa, criam muita coisa que não estava necessariamente nas referências que eles usaram. Sobretudo uma linguagem, que aí eu acho que é o grande drama que eles encontram, porque eles querem fazer um teatro popular, um teatro que atinja, né, a camada mais baixa da população, quase que como uma forma de doutriná-las. Né? Uhum. E aí cria-se o grande drama, porque eles escreviam um texto que, de certa forma, tinham condicionantes muito intelectualizados e muito voltados à classe média mesmo, né? Tanto que numa das peças encenadas em Recife, você conta aqui, quando aparece o tio Sam, os caras dizem que é o Papai Noel, né? Exatamente. Quer dizer, como é que se dá essa dicotomia aí?
Pois é, você teve uma peça que não é um musical, é um drama realista, que é o Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri, que estreia em 58 e faz muito sucesso, né? Essa peça dá início a uma série de espetáculos, de textos e espetáculos politizados, entre os quais muitos musicais. O que acontece é que em 60, 60 ainda, né? Em 1960, Vianinha e Chico de Assis resolvem sair do Arena justamente buscando espaços mais largos, espetáculos que pudessem alcançar o público, que não era possível numa sala de 150 lugares, como era o Teatro de Arena de São Paulo. Eles vão para o Rio, Vianinha escreve A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar. Isso é montado na então Universidade do Brasil, né, lá na arquitetura, atual UFRJ, e faz um grande sucesso, fica 4 meses em cartaz, mas com espectadores, sobretudo, universitários, né? E parece que alguns operários foram convidados a assistir ao espetáculo e saíram sem entender direito o que fosse mais-valia, o que fosse, enfim, a mensagem que o Viana e o Chico de Assis queriam passar, certo? Então, o que acontece é que, bom, o CPC, o Centro Popular de Cultura, é criado em 61, no ano seguinte ao ano da mais-valia, né? Mas com essa visada de doutrinar, de politizar, né? Quer dizer, eles partiam da premissa de que as populações pobres não tinham consciência política. E então, muito equívoco se deu, né? Espetáculos esvaziados, né? Feitos para ninguém, e uma certa postura imperativa, né? Didática demais. Até que eles entenderam foram entendendo ao longo de 3 anos, né, até 64, que era o contrário. Eles é que tinham que aprender com as formas consagradas, né, pelo povo, né, criadas pelo povo ao longo de gerações, para então se comunicar com esse mesmo povo. E esse procedimento, esse processo novo já estava em curso quando veio o golpe de 64. O Ferreira Goulart até conta uma história que é emblemática disso, que eles foram fazer um espetáculo na favela e foram rechaçados, né? Ninguém entendia nada daquilo e tal. Mas eles tiveram um diálogo também, quer dizer, de certa forma, conduzida, né, pelo Centro Popular de Cultura, que era ligado à UNE. A né? UNE, a União Nacional dos Estudantes. Como é que se dá esse... Pois é, o CPC criado em 61, né? E vai durar até justamente a noite de 31 de março de 64. O que acontece é que, bom, durante esse período eles foram aprendendo que era preciso aprender com o povo para se comunicar com esse mesmo povo. Não é? Então, começaram a publicar histórias em cordel. Ferreira Goulart fez cordel nesse momento. Existe uma aproximação com a música popular, aprender como é que faz o cantador, como é o forró, aquele forró daquele momento. E quando então vem o golpe, eles passaram algum tempo de perplexidade para então retomarem essas pesquisas, ainda em chave politizada, mas de uma maneira um pouco mais humorada, um pouco mais leve, né? Só que aí um novo paradoxo aparece. Depois de abril de 64, a comunicação com as plateias populares foi sustada de maneira prática, né? Quer dizer, materialmente não era mais possível. Você, por exemplo, um grupo de universitários ou de gente saída da universidade, ir a um sindicato. Os sindicatos estavam sob tutela, né? Sob vigilância, foram muito reprimidos e tal. Então, o que aconteceu foi que esse teatro continuou a ser feito, se desenvolveu, né? Gerou aí uma floração de textos e espetáculos que eu julgo excepcional. Porém, esses trabalhos, essas montagens, foram limitadas ao âmbito da classe média, né? Num determinado momento, eles chegam a dialogar com o que vinha sendo feito no Nordeste, né? Sobretudo a partir do Teatro Popular do Nordeste, que estava centrado ali no Recife, que estava liderado pelo Hermílio Borba Filho, com Ariano Suassuna e tal, Sim. Com esse pessoal todo.
e que tinha um apoio governamental muito forte e que acabava, de certa forma, floresceu em outros movimentos também, né? Quer dizer, como é que foi esse diálogo entre o MCP, né, que era o Movimento de Cultura Popular, em Pernambuco, em Recife, quando Arraes era governador, foi estimulado pelo governo do Estado, não é? Então, com base no MCP, em outras referências também, mas o MCP foi um dos modelos para a criação do CPC no Rio de Janeiro e depois em outros estados. Ocorre que no Rio de Janeiro, o Lacerda mandava descer a pancada, né? Quem estivesse fazendo espetáculo na Central do Brasil, por exemplo, podia ser preso, né? Quer dizer, no dia seguinte sairia, mas não era muito agradável, né? Então, havia essa contradição. Havia estados em que governos de esquerda fomentavam esses contatos com a população, e no Rio de Janeiro, por exemplo, isso não acontecia, né? O que eu acho que é interessante é que essa experiência do CPC, amadurecida, né, e superado aí o ranço didático, vai ajudar a criar esse teatro musical no pós-64, nas 2 décadas seguintes, né? Esse episódio que você mencionou aconteceu justamente numa área de palafitas, em Recife, né? A garotada viu aquele boneco do Tio Sam, que para a classe média era uma referência inequívoca, né? E saiu gritando Papai Noel, Papai Noel, né? E o pessoal do CPC, Vianinha inclusive, entrou em depressão, porque falou, puxa, estamos falando a linguagem errada, né? E aí começa essa reflexão no sentido de entender melhor como falar, né? Como criar essas pontes entre classes, né? Eles eram muito generosos, mas partem de certas posturas ingênuas e depois amadurecem, né? Vão amadurecendo. E como é que a música entra aí? Porque no primeiro momento, pelo que a gente vê ali da música que é criada pelo Carlinhos Lira, sobretudo, que se une mais ao grupo, era mais a música estava dentro do espetáculo, ela não ditava o espetáculo como é a dimensão do teatro musical, né? Até que ponto a música termina ganhando essa dimensão de linguagem mesmo do teatro? Pois é, a ideia quando eles recorreram às formas do musical, a forma do musical era justamente a de usar um teatro que pudesse falar a linguagem de plateias amplas, né, pela comicidade e pelas canções, né, e com isso facilitaria o trabalho de transmitir a essas plateias mensagens políticas, né? Então, o Lira já vinha se afastando da bossa nova clássica, a canônica, né? A do Vinícius e a do Tom do primeiro momento. Depois o Vinícius também se politiza, né? E se aproxima do Vianinha justamente porque ele também pensava nesse mesmo sentido, de usar a música de maneira participante, né? Então, ali eu acho que houve uma conjunção boa, bonita, né, do compositor Carlos Lira, né, e do dramaturgo Vianinha, né, e do diretor Chico de Assis. Há uma passagem, há um depoimento do Chico de Assis em que ele diz exatamente isso. Sobre a mais-valia, ele diz, nós estávamos muito pautados por Brecht e por Piscator, né? Piscator é o grande diretor do teatro de agitação dos anos 20, né? E tinha chegado ao Brasil por meio de um livro chamado Teatro Político, né? Que foi muito lido aqui e tal. O Chico de Assis chega a dizer que todo mundo tinha esse livro debaixo, não sei se era todo mundo, né? Mas alguns viviam com o livro embaixo das axilas, né? E tal, aquela cultura de sovaco, né? Enfim, era um livro assim emblemático. O que acontece para falar do depoimento do Chico de Assis, a gente pode dizer que ele fala no Brecht, fala no Piscator e fala nas revistas da Praça Tiradentes e ainda no cinema americano. Ele diz o cinema estratificado, as formas estratificadas pelo cinema americano. Quer dizer, houve essa salada, houve essa tripla influência, né? As revistas, que era um espetáculo brasileiro que estava ali, há pouco haviam saído de voga, né, de moda, essas referências que vinham do teatro de agitação europeu, né, o Brecht, o Piscator, sobretudo, e também o cinema e o teatro musicais americanos.
há uma quarta vertente, essa não vale para todo o musical, mas vale aliás, não vale tanto para o musical, talvez valha mais para a corrente não musical do drama realista. Então, são peças como Black Tie, como Chapetuba Futebol Clube, que é uma das primeiras peças do Vianinha, que é o neorrealismo italiano, cinema. O Guarnieri disse isso numa entrevista, né? Perguntado o que é que você lia quando escreveu Eles Não Usam Black Tie, que estreou em 58, foi escrito em 56, ele disse, olha, o nosso entusiasmo era muito o cinema neorrealista italiano. Essas fontes todas vão se somar para compor o musical dos anos 60 e 70. É porque eles acabam gerando algumas, no segundo momento, passado esse momento de ingenuidade, digamos assim, ele acaba gerando alguns ícones do teatro, né? Você fala especificamente no Dr. Getúlio, né? Depois tornou-se Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua Obra, né? Sua Glória, né? Do Dias Gomes e do Ferreira Goulart. O Gota d'Água, do Chico Buarque, e do Paulo Pontes, né? O próprio Calabar, do Chico Buarque e do Augusto Boal, que tem do Rui, né? Do Rui Guerra, e que tem ali muita coisa desse teatro musical, né? Quer dizer, a ópera do Malandro, do Chico Buarque, sobretudo, né? Que me parece ser o grande ápice desse momento, desse segundo momento do teatro musical. Já nos anos 70, Já nos anos 70, né? Quer dizer, como é que você... Aí você já vê uma consistência de textos mais direcionados e um público voltado, novamente, volta ao público da classe média, né? Ainda fica na classe média. O que acontece é que, a meu ver, há uma maturação desses autores, né? Depois do trauma do AI-5, com tortura, prisão, exílio, quando esse teatro é retomado, porque houve um intervalo, né? Entre 69 e 72 se produz muito pouco. Em 72, Flávio Rangel retoma os musicais, mas voltando a Arthur Azevedo, né? Buscando lá um espetáculo, em certa medida, ingênuo, não tão ferino quanto os outros tinham sido, né? Foi a Capital Federal, exatamente. Em 73, com produção do Fernando Torres e da Fernanda Montenegro, a direção seria do Fernando Peixoto, Chico Buarque e Rui Guerra tentam lançar Calabar e, ao que parece, foram vítimas de uma perversidade, né? Porque quando todos os gastos materiais e humanos estavam feitos e a peça ia estrear, a censura proibiu tudo, né? Então, quebrou ali naquele momento, momentaneamente, os produtores, e a peça Calabar só vai ser encenada, só vai para o palco em 80, 7 anos depois, né? Já na voga da abertura, né? Mas, embora ainda no âmbito da classe média, de todo modo, há uma maturação. Eu acho que os espetáculos continuam críticos, continuam ferinos, engraçados, sarcásticos e tal, mas já não são tão didáticos. Isso se dá, sobretudo, na Ópera do Malandro e em O Rei de Ramos, que no recorte que eu fiz, fecharia aí o ciclo de peças que eu estudei. Há uma peça importante também, que estreia em 79, escrita em 74, que é Rasga Coração, que eu não incluí no último capítulo, que é de análise de 8 peças, porque o próprio autor não chamou Rasga Coração de musical, e as músicas são músicas que ele colheu na história brasileira, na história da canção, e não propriamente compostas para aquele instante. Mas depois eu percebi que talvez Rasga Coração também pudesse entrar entre essas peças em que você já não tem uma postura didática e tem toda a experiência acumulada em cerca de 15 anos de atividades artísticas, né? O Rasga Coração, que é do Vianinha. É do Vianinha, é de 74, foi premiada e proibida no mesmo ano, né? O mesmo governo que premiou pelo MEC proibiu pelo Ministério da Justiça, né? E são 5 anos até a peça ir à cena, né? Nesse mesmo ano, 79, que é o ano da anistia, não é? É o ano de uma abertura mais efetiva, né? Começa a luz no fim do túnel, de fato, aparece nesse ano, né? A passagem para a democracia começa aí lentamente a
a se realizar. Então, você tem eventos como, além do Rasga Coração, que eu mencionei, você tem a Ópera do Malandro no ano anterior, 78, e você tem o Rei de Ramos, em que a mística do povo puro e bom também se cancela, ninguém presta. Mas o homem sempre tinha isso. Você tem dois bicheiros, né? Dois bicheiros e mais ou menos numa espécie de Romeu e Julieta carioca, né? Do subúrbio carioca, a filha de um dos bicheiros se apaixona pelo rapaz, pelo filho do outro, né? E aí essa trama vai levar os bicheiros a se reunirem, né, para combater a zooteca, que é estatal, né, que o governo ameaça lançar, e eles aproveitam para lançar o bicho em escala planetária internacional, ou seja, o Rei de Ramos já estava apontando para a globalização, né, no momento em que não se usava essa palavra ainda, né, quer dizer, é um comentário muito irônico, muito engraçado dos caminhos do capitalismo monopolista, assim, precocemente feito, né? Visto pelo Dias Gomes. Agora, era um teatro que se baseava muito no texto. O texto terminava tendo uma importância muito grande. Tanto que as letras das canções tinham um peso enorme nessa coisa. O que é que resta desse teatro hoje, né? Quais são os reflexos desse teatro na dramaturgia que se faz hoje no Brasil? Maurício, o musical foi retomado no Brasil como se o musical não tivesse história ou pré-história. Então, o que eu tentei fazer no livro foi dar uma contribuição para que se conheça um pouco melhor esses musicais. É certo que alguns deles continuam vigorando, né? Um texto como Morte e Vida Severina continua sendo montado, e Gota d'Água e Ópera do Malandro sobreviveram ao dilúvio. Mas a maioria das peças, Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, que é uma comédia deliciosa, né, de 66, do Vianinha e do Goulart, montada pela Opinião, foi publicada naquele ano e nunca mais apareceu. Arena contra Zumbi, que é uma peça fundamental, foi publicada apenas numa revista da SBAT, né? Você tem a publicação em 67 de Arena contra Tiradentes, mas não houve reedição. As canções, então, algumas você tem que deduzir o que foram das letras e das indicações que estão nos textos, porque não há gravações em alguns casos, né? Então, o que eu acho é que nós deveríamos conhecer melhor essas décadas, a produção dessas décadas, né? E alimentar o musical que se faz agora com aquilo que se fez nesse passado recente tão rico. E eu acho que a retomada deveria ser dos anos 70 em diante, salvo musicais como Zumbi, que são riquíssimos e que vão além da herança brechtiana, né? A liberdade épica, né? A liberdade de contar uma história em cena é levada a extremos. Nesse musical que é do Boal e do Guarnieri, é de 65. Né? Mas, do ponto de vista estético-ideológico, eu acho que a retomada poderia se dar a partir aí de musicais como o Rei de Ramos, no final dos anos 70. Sabe, quer dizer, você pode fazer um teatro crítico sem esperar que o espectador se levante e derrube o governo nos próximos 40 minutos. Né? Então, crítico, mas não ingênuo. Né? E eu acho que essa maturação se deu, a gente deveria conhecê-la melhor, eu acho que vale a pena conhecer essa produção melhor, sabe? Maravilha. Fernando, obrigado por sua participação aqui no Muito obrigado a Leituras. você, mais uma vez. As histórias de amor, ridículas ou não, como as cartas de Fernando Pessoa, continuam sendo um dos principais motes para os escritores. Mesmo sem espaço para dramas dilacerantes, como o de Bentinho e Capitu, o amor permanece dando fôlego e inquietação à literatura. Em sua estreia, Beatriz Castanheira publica o romance Avião de Papel, lançado pela Apicuri. O enredo conta de Hilary, uma faxineira que estuda letras e escreve, e de seu encontro com Otávio, que vem do exterior para se ocupar como engenheiro-diretor de uma mineradora. É um encontro de descobertas. Narrado na primeira pessoa pela própria Hilary, o texto vai se desenhando na medida em que aproxima os mundos díspares dos protagonistas. Todos têm medo. Otávio
da derrocada do mundo que lhe dá status, Hillary, das conquistas, mesmo parca, que vai conseguindo em sua vidinha. É todo um universo descrito com cores oníricas, um ambiente difuso, onde os personagens se despem da maneira branda e sincera. Assim, por mais chavão que isso possa parecer, Beatriz consegue inovar o desgastado conto de fadas. O mundo moderno, apesar da insistência da literatura juvenil em voga, talvez não seja mesmo o espaço ideal para as fadas e suas vidas de perfeição. Há uma crueldade dilacerante espreitando a todos, até mesmo nas histórias de amor. É com este sentimento que Alex Andrade escreve os contos de Amores, Truques e Outras Versões, livro publicado pela Confraria dos Ventos. O resultado é a apresentação do mundo de crueza, onde se circula virtualmente. A primeira questão que surge é sobre a possibilidade de existir amor em um universo virtual. Pelos caminhos ou descaminhos desenhados por Alex Andrade, tudo é possível, até mesmo reconceituar um sentimento dando-lhe outra dimensão. Daí nascem paixões desprovidas de preconceitos e medos, uma linguagem crua e cortante para falar de modernidades e sentimentalidades plenas. Ao final, é até possível discordar do autor, mas não se pode ficar incólume a esta prosa, viva e rica em sua construção, plena de verdades. Qualquer maneira de amor vale a pena, nos ensinam Beatriz Castanheira, em Avião de Papel, e Alex Andrade, em Amores, Truques e Outras Versões. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.